Fala pessoal, caminhando e conversando aqui com vocês. No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre a geração mais burra da história e também a geração mais viciada da história. Por que eu estou falando isso? Primeiramente, a geração mais burra da história é essa geração Z aí que está aí com seus 18, 20 anos. Essa é a geração mais burra da história. E não sou eu que estou falando isso não. As pesquisas já mostram isso. Essa geração ela conseguiu ser mais burra do que a geração dos pais delas. Ou seja, e com isso ela conseguiu ser mais burra do que a geração dos avós dela. Por isso que a gente está vendo aí como o Brasil se encontra hoje. É cada pessoa desprovida de qualquer tipo de inteligência, de raciocínio lógico, que, por exemplo, a minha geração, que tem ali seus 40 e poucos anos, fica de bobeira. É tanta burrice, é tanta falta de raciocínio lógico que a gente chega a pensar às vezes que a pessoa está de brincadeira, mas não. A pessoa está vivendo a vida dela ali na extrema burrice. Eu vejo isso quando, por exemplo, eu preciso, né, de algum serviço, de um atendimento, de alguma coisa, e a gente chega ali na recepção e a gente vê aqueles jovens ali trabalhando, jovens da geração Z, essa geração inútil, que a pessoa ela é desprovida de qualquer tipo de intelectual, de qualquer tipo de raciocínio lógico. É uma pessoa que não sabe dar um boa tarde, não sabe dar um bom dia, não sabe resolver um problema, não sabe trabalhar com o telefone, não sabe atender o telefone, não sabe mandar mensagem, escreve errado, fala gírias. E aí eu cheguei à conclusão de que essa pesquisa que mostra que essa geração Z é a geração mais burra da história, eu chego à conclusão de que essa pesquisa está certa. E a outra história que eu quero falar também é sobre a geração mais viciada da história. É justamente essa geração, aí sim, soma-se a geração Z com a geração anterior. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu saio na rua, eu sou muito observador, eu ando olhando para o chão, olhando para frente, e às vezes eu vejo ali no canto da rua, perto do meio-fio, né? Aquelas embalagenzinhas de droga, né, jogado na rua, aquelas embalagens que provavelmente está ali algum tipo de entorpecente que as pessoas utilizam, né? E aí eu acho muito, mas muito essas embalagens jogadas pelo chão. E aí eu fico pensando assim, a população ela se diz que é contra, né? É contra a criminalidade, é contra tráfico de droga. E aí a pessoa vê o número de assalto e criminalidade aumentando muito no Brasil, mas a população brasileira é uma população completamente viciada em droga, né? E não são essas drogas que a gente vê aí, tipo essa droga que deixa a pessoa na rua, não é isso não. Tem uma parcela da população que já encontra-se em situação de rua e usando droga ainda por cima, viciada. Mas a maioria das pessoas que faz uso de droga, algum tipo de droga, são pessoas do cotidiano, são pessoas normais aí, que a gente se diz normal, né? É uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que estuda, é uma pessoa que está na igreja, né? Ainda tem isso, né? Tem o lance da igreja, né? Que hoje em dia, essas igrejas aí, o neopentecostal, ele tá na igreja, ele é contra droga, ele é contra tráfico, ele fala que bom é bandido bom, bandido morto, mas o que eu encontro de papelote de droga, de embalagem de droga na rua, não é possível que sejam só essas pessoas que estão em situação de rua. Isso está mais claro do que nunca, que são pessoas do cotidiano, que são pessoas normais, que estão no barzinho, que está indo a um estádio de futebol, que está indo a uma igreja, que está indo a um pagode, que está indo a um show. Quer dizer, são pessoas comuns, pessoas normais. Mas essa pessoa, ela faz o uso de algum tipo de entorpecente. Ela consome aquilo com frequência. Não é à toa que o Brasil, se tratando de consumo de droga, tirando os Estados Unidos, que está em primeiro lugar, o Brasil é o segundo país que mais se consome droga no mundo. É o Brasil. Aliado a isso, também é o Brasil o país mais católico do mundo, é o país mais evangélico do mundo. Tem alguma coisa errada nisso aí, vocês também não acham, pessoal?
Quer dizer, se o Brasil fosse realmente um país católico, um país temente a Deus, essas coisas todas, eu não acho que o Brasil encontraria-se em segundo lugar em consumo de droga. E quando fala-se que o Brasil é o segundo lugar em consumo de droga, não é meia dúzia de pessoas que estão consumindo droga. É quase a população inteira entregue ao consumo de algum tipo de droga, algum tipo de entorpecente, algum tipo de droga ilícita. E eu não estou falando nem de drogas ilícitas, né, que é o consumo de álcool, o consumo de tabaco, né, o cigarro. E hoje em dia a gente tem aí também a pornografia, o jogo, né, o joguinho, as casas das apostas. Quer dizer, o brasileiro ele está não só viciado em droga, e muito viciado, não é à toa que em cada esquina do Brasil abre-se uma nova boca de fumo. Inclusive é o melhor empreendimento hoje no Brasil. Quem quer empreender em alguma coisa e ter um lucro muito alto é investir em boca de fumo, porque a boca de fumo é a empresa que mais cresce hoje no Brasil. Em qualquer lugar hoje tem uma boca de fumo, né? E os políticos, claro, não fazem nada, fingem que não está vendo, até porque muitos desses políticos são financiados por esse tráfico, né? Não é à toa que a gente vê aí um monte de barricada, um monte de droga jogada pela rua, papelote de droga, embalagem de droga. Mas eu acho que tem alguma coisa errada nisso, porque existe uma contradição. Se o Brasil realmente é um país que é o país mais evangélico do mundo, é o país mais católico do mundo, como que esse país também é o país que mais se consome, é o segundo maior país consumidor de droga do planeta? Eu acho que tem alguma contradição nisso, porque os dados estão aí. Os dados estão corretos. O que eu acho que não está correto é realmente a hipocrisia. Eu acho que existe muita hipocrisia da pessoa que aponta o dedo para outra, mas na verdade é ela que está fazendo isso, né? A gente vê hoje esses políticos aí mentirosos acusando os outros de estar fazendo isso, estar fazendo aquilo, mas na verdade é ele que faz, mas ele aponta para os outros. E como a população é uma população que eu iniciei o vídeo falando, é a população mais burra da história, é fácil de ser manipulado, né, pessoal? Então deixa seu like aí, seu comentário e compartilha o vídeo.